Irmãos e irmãs, estamos no quarto encontro da Escola da Fé. E neste quarto encontro nós vamos refletir sobre o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Vamos refletir então sobre a multiplicação dos pães. Ouçamos a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Algum tempo depois, passou Jesus para outra margem do lago da Galileia, Tiberíades. Seguiu grande multidão, pois viram os sinais que faziam com os doentes. Jesus se retirou ao monte e sentou-se com os discípulos. Aproximava-se a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos, vendo a multidão que corria a ele, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para que comam? Disse isso para pô-lo à prova, pois sabia bem o que iria fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários de pão não bastariam para que cada um recebesse um pedaço? Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, lhe disse: está aqui o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Porém, o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: fazei o povo sentar. Havia grama abundante no lugar. Sentaram, os homens eram 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu aos que estavam sentados. Fez o mesmo com os peixes e tudo o que queriam. Quando ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei as sobras para que nada se perca. Recolheram-nas e com os pedaços de 5 pães de cevada que sobraram e dos que comeram encheram 12 cestos. Quando o povo viu o sinal que fizera, dissera: este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que pensavam ir para levá-lo e proclamá-lo rei, retirou-se novamente sozinho ao monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste texto do capítulo 6, de 1 a 15 de São João, as mudanças de cenário essas mudanças de cenário servem para o narrador das peças de transição prestarem atenção onde que é o episódio que Jesus está, onde é a realidade que Jesus está. Por isso esses versículos se ligam um com os outros. Este versículo, por exemplo, ele vai unir-se ao versículo 15 de 22, 25. Geograficamente, tudo acontece no lago em torno deste lago de Tiberíades. E justamente a atitude de Jesus é que ele não retira-se sozinho, não vai sozinho, ele não retira-se para uma solidão, ele volta-se para a multidão. E voltando-se para a multidão, ele retira-se porque o povo busca milagre e não a fé. Aqui é muito importante, nós buscamos em Jesus os milagres, os benefícios que ele nos dá, mas nós não queremos cultivar a fé, porque a fé dá muito trabalho, a fé é algo mais profundo. Então nós ficamos quase sempre na superficialidade de uma religião que não dá resposta nenhuma, porque nós não aprofundamos a nossa fé. Nós só ficamos na superficialidade do terço, da missa, que é a profundidade, a missa é a centralidade do cristão, mas quando não tem fé, tem só uma tradição, ela não serve, só serve para nos, como um amuleto, para nos proteger durante a semana. E a missa não é isso, a missa é uma fé que deve ser cultivada. Portanto, Jesus volta-se para as necessidades física e espiritual deste povo. Ele tem compaixão, ele se preocupa em dar comida para este povo e não mandá-los sem nada para casa. Na primeira parte do capítulo acontece justamente a sequência
comum aos evangelistas, de 2 milagres que em São João se chama sinal. A refeição prodigiosa e o caminhar sobre as águas, e aqui segue o amplo discurso sobre o pão da vida, que é a Eucaristia, com o qual liga-se o discurso eucarístico e conclui com a reação da confissão de Pedro. Este milagre é contado pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelistas Mateus e Marcos, eles contam 2 vezes esse relato. As 6 redações que testemunham a veneração com que as primeiras comunidades cristãs conservam e transmitiram o milagre, o fato acontecido, diz respeito justamente, primeiro, ao passado, a Moisés, aos israelitas, o maná no deserto, lá no Êxodo, capítulo 6, e lá também no 2 Reis, Eliseu, no capítulo 4, 42 a 44 do livro do 2 Reis. Portanto, diz respeito ao futuro, presente, que Jesus está. O futuro, o passado, o maná que Deus deu àquele povo do deserto. E agora o futuro é o Cristo que se dá como Eucaristia, é o milagre da transubstanciação, quer dizer, aonde a Eucaristia está e transformado pelo sacerdote naquele momento, o pão se torna corpo de Cristo e o vinho se torna o sangue de Cristo. O alimento que por isso é gerador desse símbolo, que não se torna um símbolo, mas agora não é mais um símbolo, é o próprio Cristo que se faz presente. João, então, vai concebendo a nós um espaço de proximidade com Cristo. Por isso, esse relato da multiplicação dos pães destaca, primeiro, a iniciativa de Jesus. Jesus percebe que o povo vai atrás dele, buscando algo, que eles têm sede deste algo. Segundo, eles querem compreender quem é Jesus. Eles querem também aproveitar os milagres que Jesus fornece e também eles perceberam a misericórdia de Jesus. O povo receberá como dom da sua mão, a mão de Jesus, e Felipe André representa a visão humana de um realismo impotente, forçada e a calcular sem resolver os problemas de verdade. Então, essa visão humana nos leva a pensar que, por vezes, nós queremos resolver todos os problemas que nós achamos que temos poder para isso. Mas muitos problemas de nossas vidas nós não temos poder para resolver, mas sim nós devemos recorrer à misericórdia de Jesus. Portanto, este texto, primeiro, que os 5 pães e os 2 peixes, 7 significa perfeição, os 12 cestos, os 12 discípulos, as 12 tribos de Israel. Nossa mensagem neste texto da Escola da Fé, deste 4º sinal da multiplicação dos pães, nos leva então, primeiro, que Jesus não nos deixe passar fome. E a solução humana que nós deveríamos sustentar e deveríamos cultivar é a solidariedade, é a partilha. Quem tem mais deve doar para aqueles que têm menos, olhar para os pobres não com piedade, mas com solidariedade, porque a solidariedade transforma as vidas. Piedade só não traz pão, comida, não enche a barriga de ninguém. Portanto, Jesus está preocupado com os dois elementos, o espiritual, que é a Eucaristia, que é o pão que nos sustenta a nossa alma, e ele também está preocupado com o nosso compromisso humano com as pessoas que mais necessitam da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Então, que neste 4º encontro da Escola da Fé você possa perceber, rezar de novo a multiplicação dos pães, rezar este texto e se questionar.
O que você está fazendo para diminuir o sofrimento daqueles que mais sofrem? Que Deus os abençoe e obrigado por estar conosco todas as quartas-feiras.